Boa tarde! Aula de hoje, língua portuguesa, texto, inverso e pontuação. Vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de português. Lá na página 32, história em versos. Mas o que é uma história em versos? O texto em verso, ele também pode ser chamado de poesia, né? Ele é composto por diferentes versos que podem ou não ter uma rima. Cada linha de um poema, cada linhinha dessa aqui, ó, é chamado de verso. E cada conjunto desse de verso é chamado de estrofe. Então, a cada 4 linhinhas dessa, nós podemos dizer que temos uma estrofe. Então, vamos lá. A historinha de hoje é Orquestra. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Ora, ora, Dona Aranha, já montamos toda a orquestra. É noite de lua cheia. Não vê que estamos em festa? Dona Aranha, aborrecida, vai chamar a centopeia. Ela vem e vê que a briga não é coisa muito séria. Dona Aranha, muito brava, vai chamar o seu vizinho. Vem o grilo, vê a orquestra e vai saindo de mansinho. Dona Aranha, irritada, vai chamar Dona Minhoca. Ela escuta e não diz nada, não quer saber de fofoca. Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ela vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. E o show segue a noite inteira. Não há o que faça parar, nem aplauso ou choradeira. Não adianta tentar. De manhã, a orquestra para e os sapos começam a sair, mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Então vocês perceberam que esse textinho nós temos versos e essa nossa história em verso ela tem rima. Então, mas se ela não tivesse rima, ela também não deixaria de ser uma historinha em versos. Lá na página 33, nós temos a interpretação de texto, atividade oral e escrita. Vamos lá, vou fazer a leitura com vocês. Vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão pegar e vão fazer a atividade junto com esse vídeo, tá? Vai ajudar bastante para vocês compreenderem a interpretação de texto. Esse texto é uma história em versos. Nessa história, há conjunto de versos que formam estrofes. Quantas estrofes há nesse texto? Então, a professora disse que estrofe são um conjunto de versos. Então, vocês vão ter que contar quantas estrofes que tem, né? Então, fiquem ligadinhos. Número 2. Localize as seguintes informações na história e escreva-as abaixo. Aí vocês vão colocar ali, ó. A professora esqueceu de ler a letra B, né, gente? Vamos lá, volta, vamos ler a letra B. Desculpa. Esse texto apresenta rimas. Copie 2 pares de palavras que rimam. Então, vocês perceberam que quando eu lia para vocês, né, essa história em verso, ela tinha rima. Então, vocês vão copiar palavrinhas que rimam, mas eu quero pares de palavras. Por exemplo, aqui nessa primeira estrofe, nós temos aqui, vamos ver, alguém já vem reclamar, vamos, parem de cantar. Então, reclamar rima com cantar. Agora, vocês vão encontrar outros 2 pares que não sejam esse que a professora já colocou, tá? Esse foi só um exemplo. Agora sim, a número 2. Aqui, localize as seguintes informações na história e escreva abaixo. Personagens. Quem eram os personagens dessa história? Personagens eram os animais, ou as pessoas, ou os insetos. Era quem estava participando da história. Tempo. Quando foi a festa dos sapos? Quanto tempo durou a festa? Quando acabou a festa?
Tudo isso vocês encontram ali no texto, por isso vocês têm que fazer a leitura bem caprichadinha. Além dessa que a professora leu, vocês têm que reler novamente essa história, tá? Dona Aranha chama vários outros bichos. Assinale o motivo. Qual era o motivo que a Dona Aranha, chamava os bichos? Porque ela queria participar da festa dos sapos? Ela queria companhia para dormir? Queria que todos os bichos viessem à festa? Queria ajuda para acabar com a festa? Então vamos lá. Vamos assinalar o motivo. Então é um motivo só, tá? Assinale o motivo. Vamos lá. Próxima página. 34. Releia os versos. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Quem disse o que está destacado? O que está destacado, professora? Aqui, ó. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Quem é que fala isso aqui? Vocês vão escrever aqui no livro de vocês. Letra B. No desenrolar da história, algumas palavras descrevem como a aranha se sente. Assinale quais dessas palavras estão presentes na história. Qual palavra? Emburrada, animada, alegre, irritada, sonolenta ou furiosa? Qual dessas? Número 5. Ligue cada bicho à atitude que tomou para atender a Dona Aranha. Então, o que é que os sapos fizeram para atender a Dona Aranha? O que a centopeia fez? O grilo, o carrapato e a minhoca? Número 6. Então, releia o final da história. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Por que, ao final da história, Dona Aranha é chamada de coitada? Por quê? Se não conseguiu entender, tem que ler o textinho de novo, sempre relendo para a gente conseguir fazer a interpretação de texto. Número 7. O que pode significar o verso destacado nessa estrofe? Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem da meia volta, mas não quer pagar o pato. O que significa essa partezinha destacada aqui, ó? Mas não quer pagar o pato. Vocês já viram esse termo? Aprontou, né? Vai ter que pagar o pato. O que aconteceu aqui com a Dona Aranha? Que ela, não quer pagar o pato. Vamos lá para 8. Essa aqui é uma resposta pessoal, tá? Vocês é que vão pensar e vão responder. Em sua opinião, os bichos fizeram certo em não acabar com a festa dos sapos? Por quê? 9. Leia as frases a seguir e enumere-as de acordo com a ordem dos fatos na história. Fatos são as coisas que aconteceram realmente na história, tá? Então, quando perguntar assim, vocês conhecem os fatos dessa história? Os fatos foram as coisas que aconteceram, tá? Então, vamos lá. Nenhum dos bichos quis acabar com a festa dos sapos? Muitos bichos foram chamados para ajudar Dona Aranha? Dona Aranha não conseguiu dormir porque a festa só terminou de manhã? Dona Aranha queria dormir, mas os sapos montaram uma orquestra? Ok, agora nós vamos organizar o que nós estudamos. Aqui embaixo, vocês podem dar uma lidinha para complementar aquilo que vocês estudaram, que a professora explicou até agora. Olha só, aqui está escrito, hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir. Aqui nós temos em verdinho, história em versos. História em versos, ela puxa uma flechinha para cá, que fala de rimas e estrofes. Então, estrofes é o conjunto de versos. Rimas e estrofes. Rimas é porque vai rimar, né? Aqui tem um exemplo na página 34 lá em cima, Os sapos cantam até tarde, alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Então, aqui ele rimou reclamar com cantar. Aqui do outro quadradinho, o que fala? Fala do tempo, do espaço, dos personagens. Tempo
é aonde que aconteceu, né? Quando que foi, o local que foi. E os personagens e quem estava participando. Agora, nós vamos lá para a próxima. Nós vamos para a página 36, que é o finalzinho. O que diz a página 36? As histórias podem ser contadas de muitas maneiras, tanto com linguagem verbal, com recursos de linguagem não verbal. Por exemplo, imagens. Antes de a gente observar as imagens, a professora vai explicar para vocês o que é uma linguagem verbal e o que é uma linguagem não verbal. Verbal é quando a gente tem uma história e tem palavras, coisas escritas. Está escrito, você está lendo. E quando é não verbal é quando você vai interpretar aquela imagem. Por exemplo, uma história verbal, a gente podemos pegar o texto, esse que a gente acabou de ler, né? Essa história em versos, a orquestra, é uma história verbal, porque tem letrinhas, tem palavrinhas, né? O gibi é uma história verbal. Agora, imagem não verbal, linguagem não verbal, é aquela que não tem palavrinhas, que você só vai olhar, vai ver a imagem e vai compreender o que está acontecendo. Então, aqui nós temos um exemplo. Leiam a história a seguir, contada por meio de imagens. Então, vocês vão entender essa história, mas sem ter nada escrito, somente por meio de imagens, que também não deixa de ser uma forma de leitura. Olha só, nós temos aqui, o título é O Passarinho, O Passarinhão. Nós temos a bruxinha com o gatinho, aí vai chegar um passarinhão, a bruxa fez um feitiço nesse passarinhão, né? Tem a varinha. Depois o gatinho continuou olhando, aquele passarinhão se transformou numa tesoura com pés. Aí aquela bruxinha ficou olhando para a tesoura abriu para querer cortar e correu atrás da bruxinha e do gatinho. O que ela ia fazer? Ia cortar toda a bruxinha e o gatinho da história, né? Então, isso é uma historinha não verbal. Vocês viram que não tem nada escrito, mas nós entendemos que a bruxinha estava com o gatinho, que ela transformou, né? Fez uma mágica com a sua varinha mágica e transformou o passarinhão em tesoura e que depois essa tesoura correu atrás para picar a bruxa, já que ela é uma tesourinha, né? Então, isso é uma imagem não verbal. Agora, eu vou pedir para vocês, além de fazer as atividades que eu já passei ali, que eu já expliquei uma por uma, vocês vão desenhar uma história também. Só que antes de vocês desenhar essa história, vocês vão seguir, aqui ó, tem um link, ó, tem uma historinha do Mr. Bean, que é um grande comediante. Vocês já ouviram falar do Mr. Bean, né? Então, o Mr. Bean, ele tem tanto em filme como em historinha. Esse link que a professora colocou aqui, ó, é um link de uma historinha do Mr. Bean para criança. O Mr. Bean, ele não fala, ele só vai fazer as coisas e nós vamos perceber, vamos conseguir acompanhar mediante os gestos e tudo aquilo que ele está fazendo. Tá certo? Depois que você assistir essa historinha, você vai desenhar uma história também no seu caderno, parecida com essa aqui do passarinhão, tá? Você vai pegar o seu caderno de português, vai fazer uma historinha não verbal, tá? Ou seja, sem palavrinhas. Vai desenhar bem bonito, vai fazer uma história bem legal no seu caderno, bem criativa, tá? Se você precisar usar 2, 3 folhas do seu caderno, não tem problema. Se quiser fazer só numa tirinha igual essa aqui do passarinhão, pode fazer nesse modelo. Se quiser fazer numa folha sulfite e depois colar no caderno, pode também, tá certo? Então tá bom, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.